Eu estava fazendo café quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de vídeo da senhora Langford, nossa antiga vizinha. Eu não tinha notícias dela há anos. Só o nome dela na tela me trouxe de volta memórias que eu pensava ter enterrado. A mensagem era curta, sem saudação, sem contexto, apenas uma linha. Sinto muito pelos seus pais. Não acredito no que vi hoje. Meu estômago se apertou. Toquei no vídeo. Era uma igreja conhecida, Center Albins, o mesmo lugar onde costumavam me levar para os cultos de véspera de Natal quando eu era pequena. A câmera deu um zoom lento em duas figuras de pé no pódio, meus pais. Minha mãe, vestida de renda preta e pérolas, enxugando lágrimas falsas. Meu pai, rígido e solene, lendo um papel com as mãos trêmulas. Atrás deles havia um caixão, e ao lado desse caixão estava minha fotografia, grande emoldurada, com flores ao redor. Eu congelei. Não. A voz do meu pai ecoou pelo telefone. Ela sempre foi uma garota problemática, mas nós a amávamos. Fizemos tudo o que podíamos. Minha visão ficou turva. Ele estava lendo um elogio fúnebre, meu obituário. Embora ela tenha partido deste mundo muito jovem, rezamos para que sua alma finalmente encontre paz. O quê? Eu não estava morto. Eu estava em pé no meu apartamento, vivo, respirando, tremendo. Isso não podia ser real. Apaguei a linha do tempo, reproduzi a cena várias vezes. Seus rostos não mudaram, suas vozes não tremeram de tristeza. Eles estavam calmos, controlados, atuantes. Agarrei a borda do balcão da cozinha. Minhas mãos não paravam de tremer. Que diabos está acontecendo? Sussurrei em voz alta. Por que eles estão fazendo isso? Eu não falava com eles há anos, desde que me cortaram, me rejeitaram como se eu fosse uma mancha em sua reputação. Mas fazer um funeral, me declarar morto? Quanto mais eu assistia, mais frio ficava. Minha mãe mencionou como meu acidente foi trágico. Não houve acidente. Meu pai falou sobre meus últimos anos passados em isolamento. Eu estava trabalhando, vivendo, sobrevivendo. Eles sabiam disso. Eles tinham que saber. Então por quê? Por que eles estavam fazendo isso? Sentei-me lentamente, o telefone ainda tocando. O vídeo terminou com a câmera focando nos enlutados, parentes distantes, família, amigos, até mesmo minha professora de piano da infância. Todos lá, todos vestidos de preto, todos acreditando que eu tinha ido embora, estava morta. E ninguém sequer tentou me contatar. Repassei o vídeo só para ter certeza de que não estava imaginando, mas a verdade era clara. Eles não me apagaram simplesmente, eles me enterraram viva. E naquele momento, uma coisa ficou cristalina. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu acreditava que família significava proteção, lealdade. Essa ilusão se despedaçou há 3 anos, no dia em que fui expulsa da minha própria vida como lixo, varrida para debaixo do tapete. A verdade? Não fui eu quem roubou o dinheiro. Foi Helena, minha irmã mais nova, a criança de ouro, aquela que não podia fazer nada errado. Ela desviou quase $80 mil da conta comercial da nossa família. Ela era imprudente, viciada em um estilo de vida que não podia bancar. Quando os números não batiam e os livros pegavam fogo, nossos pais precisavam de um bode expiatório, e eu era conveniente. Ainda me lembro. As palavras exatas que minha mãe sibilou para mim na cozinha. Melhor uma filha arruinada do que 2. Meu pai nem olhou para mim quando disse: Isso. Você nos humilhou. Você não é mais nossa filha. Na manhã seguinte, eu tinha ido embora. Sem dinheiro, sem explicações para ninguém, apenas silêncio. Tentei ligar, mandar mensagens. Mandei cartas, nada. Meu número estava bloqueado. Quando entrei em contato com amigos próximos da família, eles de repente pararam de responder, um por um. Portas que sempre estiveram abertas se fecharam. Tornei-me um fantasma, não apenas para eles, mas para o mundo inteiro que um dia me conheceu. Por fim, fiz o que pessoas quebradas fazem. Fui embora. Mudei-me para o exterior. Consegui um emprego em um café. Mudei de número. Aprendi a viver em silêncio. Não postei online. Mal dizia meu nome. Mas mesmo
Assim, no fundo, eu me apegava à esperança. A esperança de que um dia alguém, qualquer pessoa, ligasse, perguntasse se eu estava bem, me dissesse que tudo tinha sido um erro. Esse dia nunca chegou. Em vez disso, algo pior chegou. Ano passado, tentei renovar meu e-mail antigo, mas não consegui. Quando entrei em contato com o suporte, fui informado de que a conta havia sido desativada devido a um relato de falecimento do usuário. Meu nome havia sido marcado como morto no sistema deles, oficialmente, digitalmente, completamente. Eles não apenas me rejeitaram, eles me apagaram. Não consegui dormir naquela noite. O vídeo se repetia na minha mente. Suas vozes, sua falsa tristeza, meu rosto ao lado de um caixão que eu nunca tinha visto. Meu próprio funeral sem mim. Algo não estava certo, então comecei a investigar. Primeiro, liguei para minha tia Raquel, irmã mais velha da minha mãe. Não nos falávamos há anos, mas ela sempre me dava doces escondidos nas reuniões de família. Ela atendeu no segundo toque. Alô, tia Raquel? Sou eu. Sou a Maia. Silêncio. Então clique. Ela desligou. Liguei de novo, bloqueada. Em seguida, tentei falar com meus primos. Me enviou um emoji de polegar para cima e nunca mais respondeu. Outro perguntou, isso é algum tipo de piada? De mau gosto. Ninguém acreditou que eu era eu, exceto meu primo mais novo, Sam, aquele que sempre me admirou quando éramos crianças. Ele respondeu, hesitante, Maia, você está viva mesmo? Sim. Preciso saber a verdade. O que eles disseram a todos? O balão de digitação piscou por um longo tempo. Então eles disseram, você morreu em um acidente de carro no exterior, 3 anos atrás. Meu estômago embrulhou. Eles tinham uma história completa. Disseram que aconteceu enquanto eu estava viajando, que era tarde demais para me trazer para casa. Cremação, caixão. Fechado. Quase deixei meu telefone cair. Nunca houve um acidente de carro. Eu nunca tive um carro. Enquanto estava no exterior, algo em mim estalou. Peguei todos os documentos que tinha, carimbos de passaporte, registros de aluguel, documentos de imigração. Eu nunca havia sofrido um acidente. Nunca havia desaparecido. Então, verifiquei o registro. Público online e lá estava, Maia Dequa, data da morte, 16 de julho, causa, acidente de trânsito, status, falecido, ID do certificado ARF 91.327. Eles falsificaram. Eles me declararam legalmente morto. Olhei para a tela, congelado. Isso não era luto, isso não era negação. Isso era um encobrimento. Mas o que eles estavam escondendo que valesse a pena? Me enterrar vivo? Eu deveria ter parado de cavar, mas quando você percebe seu próprio destino, você precisa saber. Porque encontrei minha resposta em um lugar que não procurava há anos, o Instagram da Helena. Ela havia se tornado pública novamente, e lá estava, um carrossel brilhante de imagens, rosas brancas, fontes de champanhe, um diamante do tamanho de um pequeno. O casamento da Helena. Todos estavam lá, a tia Raquel sorrindo como se não tivesse desligado na minha cara, meus primos brindando, até o tio avô Theo, que morava em outro país e nunca aparecia para nada. Mas eu não. Nenhuma menção, nenhuma foto, nem mesmo um desejo. Maia poderia ter estado aqui, dizia a legenda. Eu tinha sumido, apagado como se nunca tivesse existido. Até que olhei mais de perto. Em uma das fotos tiradas na recepção, havia um discurso em andamento, um brinde. O marido dela estava sorrindo, e ao lado dele, meu pai. Segurando uma taça de vinho, falando ao microfone, sorrindo sob legenda. Para a filha que sempre nos deixou. Orgulhosos. E lá estava, o interruptor, não apenas esquecido, mas substituído. Curiosa, pesquisei no registro de empresas da família. Alguns cliques e meu sangue gelou. O fundo fiduciário que meus avós me deixaram, faculdade, dinheiro para startups, tudo foi transferido para Helena 6 meses após minha morte. Legalmente, discretamente. Ela não lamentou minha morte. Ela lucrou comigo. Olhei para seu rosto sorridente, o vestido branco brilhando ao sol, e me dei conta. Minha irmã não apenas me substituiu, ela me apagou. Já era o
Suficiente. Se me queriam morta, estavam prestes a ver o quão viva eu realmente estava. Na manhã seguinte, entrei em um escritório de advocacia com uma pilha de documentos e uma chama no peito, carimbos de passaporte, contratos de trabalho, declarações de impostos, contratos de arrendamento, registros de voo, prova, inabalável, imperdoável. O jovem advogado do outro lado da mesa pareceu atordoado. Você está contestando a própria morte? Deslizei-o. Certificado falsificado pela mesa. Não estou morto, mas pretendo assombrá-los. Ele piscou e assentiu lentamente. Então, começaremos com uma queixa de fraude e uma moção para revogar a declaração de óbito. Vai levar tempo. Mas, legalmente, não tenho tempo, interrompi, porque, aparentemente, tenho memorial neste domingo. Ele olhou para cima, eu não hesitei. Mais cedo naquele dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma linha. Estão realizando o memorial para você no próximo domingo na igreja de St. Albin. Sem nome. Sem explicação, mas eu conhecia a igreja, sabia o endereço. Era real, assim como o meu plano. Fiquei parada na janela do meu apartamento naquela noite, as luzes da cidade brilhando abaixo de mim como faíscas à espera de gasolina. Eles me vestiram de mentiras, me enterraram em silêncio, fingiram que eu nunca existi. Mas agora eu tinha um palco. Deixe-os lamentar, deixe-os chorar, deixe-os se apresentar. E quando a cortina se abrir, vamos dar a eles um funeral inesquecível. St. Albin nunca pareceu tão cheio. Carros enfileiravam-se na rua como um desfile de luto. As pesadas portas da igreja ficaram abertas apenas o tempo suficiente para deixar entrar os enlutados vestidos de preto, chorando, sussurrando, abraçando-se como se a tragédia os tivesse tocado pessoalmente. Eu assistia do outro lado da rua, casaco preto, óculos escuros, ainda invisível. Surreal, como assistir a uma peça sobre um personagem que se parecia comigo. Soava como eu, mas não era eu de jeito nenhum. Lá dentro, a apresentação havia começado. O órgão tocou algo lento e trágico. Velas tremeluziam sob a minha foto, a mesma que usaram no obituário falso. Lembrei-me do dia em que foi tirada. Eu estava sorrindo de verdade naquela época. Meu pai estava no púlpito, o rosto solene, a voz alta o suficiente para ser ouvida. Ela estava perturbada, mas nós a amávamos. Ela se perdeu e, embora não pudéssemos alcançá-la, nunca paramos de rezar para que ela voltasse para nós. Minha mãe sentou-se na primeira fila, enxugando as lágrimas com lenços de papel com acabamento em renda, como havia praticado por semanas. Seus soluços eram delicados, perfeitos. E Helena estava ao lado, segurando pérolas como se estivessem impedindo seu coração de se despedaçar. Minha irmã Maia era complicada, mas era minha. Eu queria ter podido me despedir, uma mentira envolta em uma lágrima, amarrada com um laço. Aproximei-me da porta, apenas o suficiente para ouvi-la. O padre ergueu a mão solenemente. Que ela descanse em paz. Exalei lentamente. Ainda não, o espetáculo ainda. Vamos ficar de pé por um momento de silêncio. A voz do padre ecoou pela igreja como um último toque de cortina. Todos se levantaram, cabeças baixas, olhos fechados, mãos educadamente cruzadas sobre os corações. E naquela pausa ofegante, empurrei as portas. O som foi agudo, deliberado, duas pesadas portas de carvalho, rangendo ao se abrirem como um túmulo se partindo ao meio. A luz fria de fora se derramava na igreja, espalhando-se pelo corredor como um holofote, e eu entrei nela lenta e deliberadamente. Cada batida de salto no chão de mármore ecoava como um tiro. Clique, clique, clique. O silêncio se abriu. Suspiros. Algumas pessoas se viraram. Depois mais. Sussurros floresceram como fogo. É isso? Não pode ser. Uma voz de criança perfurou a tensão. Mãe, não é ela. Tirei meus óculos escuros. Olhos encontraram os meus, arregalados, incrédulos, aterrorizados. Oh! Rosto da minha mãe empalideceu, seus lábios tremeram, então ela desabou, um desmaio teatral. Seu corpo caiu como se ela tivesse ensaiado. A boca do meu pai estava aberta, a taça de vinho escorregando de seus dedos.
Ela se espatifou contra o banco. Helena me encarou e congelou, com o maxilar cerrado, o colar de pérolas se retorcendo em suas mãos. Uma taça de champanhe pela metade caiu de sua mão e espirrou em seus sapatos. Brancos impecáveis. O padre, atordoado, deu um passo para trás. Continuei andando. Todos os olhos no prédio. Seguiam meus passos como se não tivessem certeza se estavam vendo um fantasma ou um acerto de contas. E talvez eu estivesse vendo ambos. Não disse uma palavra, não precisava. Minha presença era o trovão após a mentira, a consequência que rezavam para nunca vir. Quando cheguei à frente do corredor, a sala prendia a respiração. Virei-me, encarei a todos e sorri. Que a verdade começasse. Fiquei em pé na frente da igreja, sob meu próprio retrato, a mesma foto que usaram para me elogiar, para carregar, para me enterrar. Virei-me para encarar a multidão, dezenas de olhos me encarando como se eu tivesse ressuscitado do que bom, que olhem. Pigarreei uma vez e falei no silêncio. Ouvi dizer que morri, mas estou aqui para corrigir a história. Uma onda percorreu a sala, ninguém se mexeu. Alguns tinham celulares nas mãos, mas se esqueceram de piscar, quanto mais de gravar. Não houve acidente, nenhum trágico acidente de carro no exterior, nenhum caixão fechado porque o corpo estava irreconhecível. Tirei uma pasta do meu casaco, grossa, carimbada, lacrada com marcas do governo. E datas internacionais. Estes são os carimbos do meu passaporte, meus registros de emprego, declarações de imposto de renda, contratos de aluguel de apartamento. Eu estive vivo. Eu estive trabalhando. Eu estive sobrevivendo. A única coisa que perdi. Meus pais, eles contaram ao mundo que eu morri, falsificaram os documentos, preencheram uma certidão e, quando eu já tinha ido embora legalmente, virei os olhos para Helena, que estava imóvel, com os dedos cerrados em volta das pérolas. Eles transferiram tudo para ela, meu fundo fiduciário, minha herança, minha vida. Helena abriu a boca. Tentou falar. Eu não deixei. Não aproveite a casa que você comprou com o meu dinheiro. Um murmúrio se ergueu como um trovão atrás de Machine Translated by Google. Alguém sussurrou, ela tem provas. Outro engasgou, e então o telefone se ergueu, com um ponto vermelho piscando. Alguém estava filmando. Ótimo, deixe o mundo ver este funeral como ele realmente foi, não uma despedida, um encobrimento. Você não perdeu uma filha, eu disse, encarando meu pai. Você a jogou fora, e agora você pode vê-la. Voltar. As mentiras eram cinzas, e eu tinha acabado de acender o fósforo. Virei-me uma última vez, o rosto do meu pai estava pálido, minha mãe ainda tremenda em seu assento, Helena vazia, derrotada, sem pérolas para agarrar agora. Vocês me enterraram para se protegerem, eu disse calmamente, mas eu voltei para assombrá-los com a verdade. Sem mais gritos, sem mais mentiras, apenas silêncio, pesado, final. Enquanto eu saía, os sinos da igreja começaram a tocar. Que apropriado, um sino de funeral, mas desta vez não para mim. Montagem. Entreguei os documentos ao meu advogado, assinei a última página, vi a certidão de óbito ser rasgada ao meio. Minha ressurreição legal era oficial. Uma investigação foi aberta sobre fraude, notícias falsas e peculato. Que tentem mentir agora. Narração em off, firme e silenciosa. Às vezes é preciso morrer no mundo deles para renascer no seu. E, desta vez, eu não voltava em busca de perdão, eu voltava em busca de liberdade.